Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 27 de outubro, sexta-feira, como de tradição. Hoje, com meu colega Thiago Pessotti, VP de Microsales da Apex Partners. Bom, como de tradição, a gente vai começar lá por fora. A gente teve dados de inflação nos Estados Unidos, a gente teve dados de PIB nos Estados Unidos e, obviamente, os acontecimentos do conflito entre o Hamas e Israel. Não é, Pessotti? Exato. O que a gente vê é uma mudança de um fundamento temporário que estava ditando, né, o comportamento dos mercados lá fora, que era basicamente o mercado começando a se preocupar com a questão fiscal dos Estados Unidos, né, e isso estava se refletindo no movimento de a gente ter, principalmente a curva de juros, que mede o quanto que os Estados Unidos vai pagar, né, para financiar a tua dívida nos títulos de longo prazo. A gente estava vendo uma escalada disso. É o ativo mais importante do mundo, que dita tudo que é ativo no mundo, inclusive dentro do Brasil. Isso estava escalando bastante, né, tendo uma percepção maior de risco do Tesouro Americano. O que acontece? A guerra, escalando, ela é um evento que ela ajuda a arrefecer esse movimento. Por quê? Os Estados Unidos vinha com alguma dificuldade por algumas outras questões, de ter fluxo de demanda para a compra desses títulos de mais longo prazo, por uma série de coisas técnicas. E uma vez que você tem guerra no mundo e um medo dessa guerra escalar, os investidores eles passam a buscar ativos de proteção. O Tesouro Americano é o ativo de maior proteção no mundo. Você acaba tendo uma escalada de demanda buscando esses títulos, de investidores institucionais que são obrigados a fazerem movimentos quando isso acontece, que passou a ajudar a ter demanda por esses títulos. Uma vez que você passa a ter esse fluxo, o preço desses títulos aumenta, as taxas caem. Foi o que a gente viu essa semana. Então, ou seja, a despeito de dados de atividade nos Estados Unidos e também de inflação, que vieram muito mais fortes, que eventualmente traduziriam aumento das taxas lá fora, tá? Você teve as taxas de juros de longo prazo fechando no mercado americano, refletindo essa busca por proteção nos títulos americanos, tá? E aí, Disseu, eu passo para você e para explicar um pouquinho como que isso se refletiu em preços. Obviamente, né, uma queda das taxas de juros dos títulos de longo prazo americano reflete uma alta do valor desses títulos, né? Então é uma coisa contra-intuitiva dentro da renda fixa. Quando a taxa cai, o seu título valoriza. Isso tem uma correlação muito alta, normalmente, com a bolsa, né? Se a taxa de juros cai, a taxa de que você usa para descontar o valor das empresas, ela também cai, então o valor das empresas também deveriam aumentar. Só que como esse movimento foi causado não pelo melhora nos fundamentos de longo prazo dos juros, e sim por uma fuga ao risco causado pelo conflito, a bolsa, contra-intuitivamente, ao que dita os juros, caiu. O S&P fechou a semana cotado a 4.100 pontos, mais ou menos, que é uma queda de cerca de 2,2% na semana, tá? E, obviamente, isso se reflete no mundo inteiro, né? Quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente teve um juros acompanhando o cenário externo no início da semana, só que aí por razões intrínsecas ao Brasil, esse movimento se reveste no final de semana, e é o que a gente vai falar agora, né? Aqui no Brasil a gente também teve dado de inflação, o IPCA 15, que mede a inflação da primeira quinzena do mês de outubro, e apesar disso, o que dominou o mercado foi, na verdade, o político, não é, Pessotti? Exato, só para trazer sobre esse ponto, né? A gente teve um comportamento que se destacou bastante, né? Apesar do dólar no mundo ter subido, né? O real se apreciou, ou seja, o dólar caiu contra o real aqui dentro, refletindo, né, um movimento até de percepção de que, uma vez que a gente tem um prêmio grande aqui dentro do Brasil e juros altos, e o Brasil ele é um produtor de petróleo e também um produtor de alimentos, em ambientes de guerra, a gente acaba trazendo fluxo do investidor estrangeiro para cá. A gente começou a perceber isso no dólar, o que explica essa divergência do dólar aqui, que performou bem, né, o real se valorizou contra as outras moedas do mundo que se desvalorizaram contra o dólar. Tá? Agora,
Quando a gente vem para a cena local, tá? A gente teve aí basicamente a semana dividida em duas. Até sexta-feira, até o almoço, e depois de sexta-feira à tarde foi bastante volátil. A gente teve o mercado indo muito bem, o Ibovespa ia fechar com quase 2 de alta na semana. A gente teve no político ontem, tá? Uma percepção de um acordo sendo feito finalmente, tá? Onde o governo se entendendo com o parlamento, tá? Conseguindo fazer as indicações, por exemplo, a presidência da Caixa, que foi uma indicação do Lira, e isso se traduzindo numa celeridade da reforma tributária, né, da APL, dos fundos offshore e dos fundos exclusivos, o que é importante para a peça orçamentária e principalmente para o arcabouço fiscal, que é uma das estratégias do governo em manter o fiscal ok. Tá? Só que isso durou muito pouco. A gente teve, principalmente hoje, falas ali do presidente Lula, tá? Vindo muito contra o mercado, na linha onde ele declara que a meta do déficit zero não existe para o ano que vem, que o próprio arcabouço o Haddad busca. Então, ou seja, trazendo essa interrogação, essa incerteza para o mercado, fica a dúvida se de fato é retórica, apenas por conta das derrotas, algumas que o Lula sofreu aí durante a semana. Uma delas foi o veto da indicação da Defensoria para o TCU, tá, que o Senado fez, mostrando que a articulação do governo, no âmbito mais geral, apesar dessa semana ter acontecido a votação da PL, ela demorou muito, mas mostra que o governo ele não consegue se articular e votar de forma rápida. Então talvez isso está com cara, na nossa visão, de ser até uma possível retórica, sendo que as instituições elas estão bem estabelecidas para um nível de acordo e moderação nesse sentido, tá? Então a nossa visão é essa. Isso impactou muito o mercado, né, Disseu? Exatamente. Bom, como a gente comentou, o início da semana veio muito positivo, muito também puxado pela queda dos juros lá fora, e a Bolsa vem performando muito bem. Quinta-feira, os desenvolvimentos na Câmara e no Senado ajudaram. Na sexta-feira, quando estava tudo muito bem, a fala do Lula fez os juros explodir, devolveu metade da queda do que ele tinha entregado de segunda a quinta, e consequentemente, obviamente, a Bolsa também teve uma forte queda hoje. Mas quando você pega a foto da semana, a Bolsa ficou no 0 a 0 praticamente, ela só caiu 0,13%, fechando a semana em 113 mil pontos, 113.300 para ser mais exato. Destaque aí foi o IMOB, lembrando que o IMOB é um dos setores, né, que tem construtoras imobiliárias que são muito sensíveis a juros, então quando ele cai, quando os juros caem, o IMOB tem uma forte alta, o IMOB subiu cerca de 4,2% essa semana, e o IMAT, tá? O IMAT subiu 1%, é o índice que tem as empresas ligadas a materiais, né? A Vale, por exemplo, teve hoje um desempenho no pregão de hoje, ao contrário de toda a Bolsa, um desempenho muito forte, subiu 3% só ela sozinha, que é uma das maiores empresas da Bolsa. Quando você olha no fechamento da semana, todos esses índices aqui, eles se comportaram até que bem, tá? Eles ficaram no 0 a 0 no campo positivo. O motivo pela queda forte do Ibov foi a Petrobras. A Petrobras ela fechou a semana caindo 6,4%. E a Petrobras é a empresa com o maior peso do nosso índice hoje. E o motivo da queda é, obviamente, a tentativa de mudar o estatuto da Petrobras para permitir indicações políticas dentro do conselho da empresa. Obviamente, os acionistas, o mercado, vê isso com muito mais olhos. Então, ela foi responsável, no final das contas, pelo número negativo no Ibov essa semana. O dólar, como você já bem disse, né, fecha a semana cotado a 4,94, furando os patamares dos R$5 novamente, com a queda de 1,15%. De mercado é basicamente isso. Agora, semana que vem, a gente tem uma semana bem cheia, bem lotada de acontecimentos, não é, pessoal? Certeza que a gente vai ter uma semana extremamente volátil, tá, no mercado, porque além da continuidade da guerra, você tem essa interrogação dessa fala do Lula aí entrando no final de semana e o mercado reagindo muito mal com essa fala. Você tem uma agenda recheadíssima econômica, tá? Semana que vem a gente tem a famosa super quarta, que é a decisão de taxa de juros tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil na quarta-feira, junto com dados de taxa de desemprego no Brasil,
na segunda e na terça-feira, dados importantes econômicos na China, saindo na segunda e na quarta, e também os principais dados que vão mostrar e vão dar a direção de como que o Fed vai agir com juros, porque ele toma a decisão de juros na quarta, a gente espera, e o mercado espera uma manutenção, mas logo na quinta e na sexta tem o payroll, que são os dados de desemprego no mercado americano, e o Fed está olhando esses dados especificamente para tomar as decisões de juros, as próximas decisões de juros. Na quarta-feira a gente vem com um vídeo especial comentando as decisões de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E na sexta, novamente, nos encontramos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Um bom final de semana a todos, um bom descanso. Bom final de semana, pessoal. Aproveite o final de semana.